Segundo livro de Reis, capítulo 4, os versículos de 8 até o versículo 37. É um texto um tanto extenso, como o de domingo passado. E eu volto a dizer, ainda bem que a gente aqui não pede para o pessoal ficar em pé, que senão ia ficar cansado, aí ia murmurar no meio da leitura. A reverência está no nosso coração, amém? Então diz assim o texto que já está projetado. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você tem todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei.
Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. E enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós, aqui está a tua palavra, e teu Espírito Santo tem total liberdade de agir no nosso meio, falar conosco da forma como tu quiser, fazer da forma como tu quiser, Senhor. Tu és o dono dessa obra, Pai. Eu sou somente teu servo, sou somente um canal, e que através desse canal possa fluir a tua unção, possa fluir bênçãos, possam fluir curas, libertações. Eu declaro, se alguém aqui estiver enfermo, padecendo de alguma enfermidade, toda essa enfermidade agora vai embora em nome de Jesus, toda doença seja repreendida, haja saúde e cura, não só sobre os que aqui estão, mas sobre aqueles que estão também assistindo essa transmissão e sobre aqueles que irão assistir. Receba a cura aí onde você está, receba a saúde, receba a libertação, receba o vigor. Toda casa em que houver algum conflito, alguma desordem, de qualquer que seja a natureza, eu repreendo agora toda e qualquer desordem, toda e qualquer falta de paz, e declaro a tua paz reinando sobre este lar agora. Senhor, onde houver agora algum medo, alguma preocupação, alguma inquietação, ansiedade no coração, eu repreendo agora toda ansiedade, todo medo, toda inquietação. Eu declaro tua paz, eu declaro tua bênção, a paz que excede todo e qualquer entendimento, a paz que nós não entendemos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio a todas as circunstâncias contrárias, eu declaro agora a tua paz, Senhor, em nome de Jesus, amém. Essa semana eu gosto de ler as notícias. Antigamente a gente tinha um jornal, e em casa meu pai recebia o jornal, eu ficava folheando, olhando as notícias. Hoje as notícias estão ali na web. Eu gosto de me atualizar, eu gosto de pesquisar assuntos, eu sempre gostei. E teve um assunto que eu bati o olho e me chamou a atenção. Falava sobre a psicologia e as suas descobertas nos dias de hoje. E o artigo dizia assim: a psicologia afirma algo muito interessante para os dias atuais. E os entendidos no assunto, pastora Sandra me corrija se eu estiver errado, mas os psicólogos eles descobriram que a força mental mais rara hoje em dia não é a resiliência ou a determinação. A força mais rara, mais escassa, que menos se vê hoje em dia, não é a resiliência, nem a determinação, mas sim a capacidade de conviver com a incerteza, sem procurar imediatamente distrações, explicações ou opiniões de outras pessoas.
Será que vocês entenderam? A força mental mais rara de se ver hoje em dia não é a resiliência, não é a determinação, mas sim a capacidade de conviver com incertezas, sem procurar imediatamente distrações, explicações ou opiniões de outras pessoas. Sabe aquele momento em que você se depara com as incertezas da vida? Oh meu Deus, que será de mim? Que será do meu futuro? Que será da minha casa? Que será da minha família? Que será desse mundo? Meu Deus, o que será disso? Incerteza. Quem aqui não convive com incerteza? Todos nós convivemos com incertezas da vida. O mundo está numa incerteza. Ninguém sabe se o mundo existirá daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês. Esse mundo é tudo incerto. Nessa vida tudo é incerto, não é verdade? A única certeza é que nós temos a salvação em Cristo Jesus, temos a vida eterna, vamos habitar com Deus para sempre. Essa é a certeza que nós temos, porque o Senhor Jesus nos prometeu, amém? Mas com relação à nossa vida aqui na terra, com relação a esse mundo, é tudo incerteza. E hoje em dia, a força mental mais rara é saber conviver com essas incertezas. Você sabe conviver com as incertezas da vida? É difícil convivermos com essas incertezas. Será que eu vou ter dinheiro essa semana para pagar todas as minhas contas? Será que eu vou ter toda a provisão que eu preciso? Será que eu vou permanecer no meu emprego por mais tempo? Será que meu casamento vai durar? Será que a minha saúde vai aguentar? Incertezas. E a força mental mais rara hoje em dia é conviver com as incertezas. Nós temos uma dificuldade para conviver com incertezas. Nós queremos opiniões de outras pessoas, nós queremos, muitas vezes corremos atrás de Deus para que Deus nos dê uma resposta, para que Deus nos dê uma explicação. Muitas vezes, ou então nós fugimos da realidade, queremos esquecer tudo. Vamos às distrações, vamos fazer algo que possa nos tirar dessa preocupação com a incerteza, mas nós temos que conviver, saber conviver com essas incertezas. E logo me veio à mente uma personagem do Antigo Testamento, é uma mulher, conhecida como uma mulher de Sunem. Ela é chamada de Sunamita porque ela era da região de Sunem, e ela, na Bíblia, é uma das pessoas que eu vejo que tem mais essa capacidade de conviver com incerteza. Ela era sozinha junto com seu marido, que já era de idade. Ela não tinha filhos. Todos os dias o profeta Eliseu passava frente à casa dela. E ela observava o jeito, o porte, o andar daquele homem de Deus. E ela concluiu, realmente esse homem é homem de Deus. Eu vou convidá-lo para comer em nossa casa. Concordância com o marido, todos os dias, ou quase sempre, quando o profeta passava por ali, almoçava na casa daquele casal. E um dia ela conversando com seu marido, olha, marido, esse homem que passa por aqui, que muitas vezes nós damos alimentação, por que nós não construímos um puxadinho, um quartinho em cima da nossa casa? Ali nós vamos colocar uma cama, uma mesa, um candeeiro, e vamos dar hospedagem também para ele, não só alimentação, mas hospedagem. O marido prontamente concordou, fizeram ali a construção, colocaram um mobiliário, e todas as vezes que o homem de Deus, Eliseu, tinha que passar por ali, não só se alimentava, mas também estava pousando ali no cômodo que foi feito para ele. Aí, um certo dia, Eliseu, que tinha um moço, um auxiliar chamado Geazi, conversando com ele, disse: Geazi, eu sou muito grato por tudo que essa mulher tem feito para nós. Pergunte a ela se há algo que nós possamos fazer por ela. E Geazi prontamente foi até aquela mulher e disse: olha, o profeta Eliseu quer saber se há algo que nós possamos fazer pela senhora. E ela disse: não há nada, está tudo bem. Essa é a mulher do está tudo bem, sempre. Que gratidão. Mas Geazi teve a percepção
e conversou com Eliseu. Falou: ó, Eliseu, ela disse que está tudo bem com ela, não precisa de nada não. Mas eu percebi que ela e seu marido são sozinhos, não têm filhos. E o marido já é avançado em idade, já é idoso. Aí você já sabe, né? Não haveria possibilidade natural de ter filhos. Então, Eliseu chama aquela mulher e disse: olha, no ano que vem, nessa mesma época, tu estarás com um filho no colo. Olha só a promessa. Aquela mulher estava sendo abençoada, recompensada por ter feito bem a um homem de Deus que passava em frente à casa dela, que ela resolveu dar alimentação, que ela resolveu dar pousada, e agora ela estava sendo abençoada. E aconteceu exatamente como o profeta falou, ela abraçou um filho. E o filho cresceu. O menino estava lindo, bonito, a uma certa idade, não sei se aos 10 anos ou por aí, mas ele já tinha idade de trabalhar no campo com seu pai. Um certo dia ele saiu a trabalhar com o pai, e ele foi cometido talvez de uma insolação, uma forte dor de cabeça. Seu pai o enviou à mãe, e ali no colo da mãe, o menino expirou, morreu. A mãe, o que ela faz? Pega a criança, coloca na cama do profeta. Ela estava no quartinho que o profeta costumava ficar, colocou o menino sobre a cama e chamou o marido e disse: olha, eu preciso de um servo e de um jumento, vou fazer uma viagem, mas está tudo bem, não se preocupe. Olha a capacidade de conviver com incertezas, olha a capacidade de conviver com circunstâncias difíceis, em meio a pressões, em meio a situações angustiantes. A mulher não se abalou, ela está tudo bem. Que confiança é essa? Aí, jumento preparado, servo ali, e ela empreendeu uma viagem. Sabe quantos quilômetros até Eliseu ela devia percorrer? Cerca de 30 a 35 quilômetros. Uma distância como daqui até Bertioga, correto? 30 a 35 quilômetros. Ela ia percorrer de jumento, para ir até o homem de Deus. E lá chegando até o homem de Deus, ela desabou. Aquela calma que ela estava, aquela tranquilidade, ali ela desabou, falou: olha, por acaso eu pedi algum filho, para tu me dar esse filho e agora Deus me levar? Olha, isso nos ensina uma lição importante, queridos. Não é porque é bênção de Deus, não é porque nós recebemos de Deus que está isento de problemas. Tudo tem risco de problemas, tudo tem risco de ter preocupações, de ter sabores, mesma coisa sendo de Deus. Ah, mas meu casamento foi preparado por Deus, e por que eu tenho luta? Todo e qualquer coisa seja preparada por Deus, não está isento de problemas. Ah, esse filho foi Deus que me enviou, foi, mas por que me causa tanta preocupação, tanto dissabor? Tudo, mesmo as coisas que vêm de Deus, não estão isentas de problemas, de dificuldades, de dissabores. Isso é a prova. Deus que havia dado aquela criança para aquela mulher, mas agora ela estava com a criança morta. Mas ela tinha alguma esperança. Se ela não tivesse esperança, ela não iria percorrer mais de 30 quilômetros para ver o profeta. Por que ela foi lá? Ela foi atrás de uma solução de Deus. Ela não falou para ninguém do seu problema, ela não falou para o seu marido, ela não falou para as pessoas que cercavam ela, ela não falou quando ela disse que precisava de um jumento, ela não falou, simplesmente ela quis ir à pessoa certa. Quantas vezes nós falamos dos nossos problemas, nós comentamos com pessoas erradas, às vezes postamos lá na rede social, e não pense
que todas aquelas pessoas, amigos, entre aspas, que você tem lá na rede social, estão preocupadas com seus problemas, estão contristecidas por você? Não estão. Nem todas as pessoas que se dizem amigos são amigos. A gente tem que saber com quem nós vamos compartilhar os nossos problemas. Nós temos que saber que não é com qualquer pessoa. Muitas vezes a pessoa só quer ouvir as coisas negativas que se passam com você mesmo. Então, mas principalmente aquelas pessoas que têm inveja, aquelas pessoas que não vão com a tua cara. Elas não querem saber do seu bem. Não pensa que elas estão contristecidas, interessadas em te ajudar. Muitas vezes elas querem saber o que se passa com você, elas querem saber que você está na pior mesmo. E depois elas saem falando para todo mundo: olha, está vendo o que está acontecendo com fulano? Está vendo o que está acontecendo com a fulana? Bem feito. Quem mandou? Olha, isso mesmo. Estou pouco me lixando. Nem todas as pessoas. Existem os amigos, sim, existem os amigos. Mas nós temos que saber com quem que nós vamos compartilhar. Não só os nossos problemas, mas também as nossas vitórias. Está cheio de gente invejosa por aí, né? Os judeus têm o costume de não compartilhar com ninguém, tanto as suas vitórias como os seus problemas. Se ele está numa boa, se as coisas estão indo bem, alguém pergunta: como você está, como estão as coisas? Na medida que Deus quer, na medida do possível, está tudo no controle de Deus. Eles não vão se abrindo, falando: olha, essa semana eu ganhei tanto, essa semana eu faturei tanto, eu estou num negócio que está me dando dinheiro, eu estou numa aí que, olha, estou numa boa, olha, a minha saúde está jóia, eu estou... Não compartilhe tanto as coisas boas quanto as coisas ruins com qualquer pessoa. Saiba com quem você vai falar. E nós temos um amigo que está 24 horas pronto a nos ouvir, pronto a nos escutar, pronto a nos atender. Aquela mulher então vai até o profeta, chama o seu moço e diz: olha, está aqui o meu cajado, o meu bordão. O cajado era uma coisa pessoal, que o profeta carregava sempre junto com ele, carregava ali junto com o seu corpo, estava cheio da unção do profeta. Ele dá para o menino Geazi e fala: olha, vá até o filho dessa sunamita, vá, eu vou chegar lá depois, mas você já se adianta, vai lá e toque com o meu bordão no corpo dele que está morto, para que ele reviva. Geazi prontamente atendeu. Só que o milagre não aconteceu, porque o milagre não estava no bordão, o milagre não está em coisas, o milagre não estava ali, naquele cajado, porque a unção de verdade estava na vida do profeta, não estava no objeto. Nós muitas vezes temos o costume, nós achamos, tem gente que às vezes pede: pastor, dá um pouquinho do óleo. A unção não está no óleo, o milagre não está no óleo. Tem gente que vai até uma certa igreja, porque ali eles distribuem objetos, chamados ungidos. Tem até uma igreja com nome parecido do nosso, que ali tem até vassouras ungidas para você passar na sua casa e varrer, limpar todo o mal. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. Não é um sal grosso na sua casa, não é uma rosa, não é uma água milagrosa que vai tirar o problema, que vai repreender o mal, que vai trazer saúde, que vai trazer êxito no amor. Não é nada disso. A unção não reside em objetos, não reside em algo material. A unção está na vida da pessoa que a carrega. Não é o objeto que vai curar. Eu posso até utilizar para estimular a fé na vida de uma pessoa, mas isso não é o normal, não é a via normal, não é aquilo que eu devo fazer sempre. Acostumar a pessoa a se apegar com determinados objetos, nem que venha direto lá de Jerusalém. Por ocasião da minha viagem lá, um tempo depois fizeram um perfil falso
com o meu nome, acho que vocês estão lembrados disso, né? Um WhatsApp com o meu nome, minha foto, e ali uma propaganda. Estou vendendo óleo trazido de Jerusalém. E mandaram para muitos contatos meus. E eu tive que depois explicar, não estou vendendo nenhum óleo, não estou distribuindo nenhum óleo, não caia nesse conto que é golpe. Olha só como as pessoas sabem, que as pessoas procuram coisas milagrosas, coisas que vão trazer, fica até meio parecido com uma feitiçaria gospel, né? É amuleto, é coisa de sorte. Gente, nós não precisamos nos apegar a qualquer objeto. E aí, eu conheço pessoas que têm uma coleção na sua casa, porque na primeira semana do mês é o sal, na segunda é a rosa, na terceira é o vidrinho de óleo, na quarta... Eu lembro uma vez que eu estava numa situação difícil, eu havia saído do antigo ministério, estava sem igreja, sem emprego, sem nada, eu estava na casa da minha mãe lá em São Paulo, e lá tinha uma dessas igrejas, e eu procurando uma igreja por lá, estava meio desorientado, entrei nessa igreja, era pastor, hein? Aí, lá, naquele dia, era a campanha da pedrada no gigante, e ali eles colocaram a figura de um boneco, um gigante, lá na frente do púlpito, e eles saíram distribuindo, distribuindo bolinhas de papel. Falou, olha, essa é a sua pedra. Com essa pedra aqui você vai derrubar esse gigante, você vai matar esse gigante, e todos os problemas da tua vida vão estar acabados, porque hoje você vai acertar esse gigante. Não tem nada a perder mesmo, perdido por pouco, perdido por muito. Peguei aquela bolinha de papel com uma raio. Hoje eu vou matar o gigante que está atrapalhando minha vida, que está fazendo dar tudo errado. E fui. Mas nem consegui acertar no gigante, eu consertei. A bolinha de papel nem chegou lá. Falei, eu tô azarado, tô danado, tô lascado. E agora... Mas eu caí em mim, falei, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Estou acreditando nessa bobagem, que besteira é essa de acertar a pedra do gigante? Eu tenho que acertar pela fé, eu tenho que crer. Todo problema, todo conflito, toda desordem, toda perturbação, tudo que o inimigo quiser lançar contra mim, está derrotado, está amarrado, está repreendido, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não haverá gigante, não haverá problema, não haverá nada que possa superar a força de Deus em mim. Aí eu larguei fora aquelas bolinhas de papel, falei, não preciso nada disso, eu tenho que crer que Deus é maior, que todo e qualquer problema, que nada é páreo para Ele, que nada vai me derrotar, porque Ele mesmo disse que nós somos mais do que vencedores, muito mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, amém? Então, o bordão não funcionou no menino. Mas quando o profeta ali chegou, aí sim, aí a unção estava lá. O profeta deitou-se sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, e repreendendo o espírito da morte. Só que nada aconteceu. O profeta andou de um lado para outro no quarto. Olha, queridos, não é porque o homem carregava a unção que a coisa ia acontecer de imediato. A fé, ela tem que persistir. Quando não dá certo de um jeito, quando não dá certo na primeira, né? Mas uma hora vai acontecer. Se eu perseverar, se eu persistir, aí o homem... Eliseu andou de um lado para o outro e voltou, mesma coisa, deitou-se sobre o menino. Que jeito estranho, né, de trazer a vida. Mas ele estava ali, olha, soprando aquilo que estava dentro dele, o espírito de vida sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos. E aí acontece, o menino se levanta, espirra 7 vezes. Ali todo o mal estava sendo repreendido, e aquele ele recebe o fôlego de vida novamente.
o fôlego de vida. Que maravilha, queridos, que maravilha. Olha só, a unção ali liberada, a cura, mais do que a cura, a ressurreição. Quer problema mais difícil que esse? Mas houve jeito. Agora, trazendo isso para a nossa vida, qual a situação que nos traz incerteza? Qual a situação que nos traz angústia? Qual a situação que nos traz medo do amanhã? Será que é algo mais grave, mais difícil do que isso que essa mulher vivenciou? O que hoje te causa preocupação, medo, te traz incerteza, te traz insegurança? O quê? É algo pior do que esse problema dessa mulher? Não, eu creio que não. Eu creio que ninguém aqui tem um problema pior do que ela hoje. Estou certo ou não? Eu acho que eu estou certo. Ninguém aqui tem um problema pior do que essa mulher hoje. Tem, não? Talvez seu problema hoje seja, talvez seu casamento, talvez sejam realmente seus filhos, mas não é caso de morte, não estão mortos. Talvez seja a falta de recurso, preocupação com uma dívida, com uma conta, lugar para morar, incerteza no emprego, trabalho, não sei, alguma coisa desse jeito. Mas nada pior do que o que essa mulher estava vivenciando. Agora eu pergunto, se houve jeito para essa mulher, se houve uma solução, será que Deus não tem solução também para o problema ou a situação que você está vivenciando? Tem ou não? O que é preciso então? Primeiro, saber conviver com essa incerteza. Não fique desesperado, desesperada por aí, sair postando em todas as redes sociais, sair perguntando para esse ou para aquele o que está acontecendo, como resolver, indo aqui, indo acolá, saindo até em busca de profetas, saindo até em busca de resposta em todos os lugares. Calma, calma, espere. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe onde você mora. Lembra da mensagem de, acho que foi há 2 quintas-feiras atrás? Deus sabe onde eu estou. Se Ele sabe onde você está, não precisa procurar profeta em lugar nenhum, porque eu creio em profecia, já fui beneficiado por tantas profecias. Mas se Deus tiver que falar conosco, Ele vai enviar na nossa casa, Ele vai enviar na nossa porta, Ele vai mandar onde nós estivermos. Não precisa sair correndo aí que nem louco atrás. Eu preciso de uma resposta, eu tenho que ter essa certeza, eu tenho que ter essa segurança. Não, a nossa segurança está no Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está bem, não só presente, mas bem presente ali na angústia, bem presente nessa situação conflitante. E é Ele quem manda acalmar as guerras, é Ele que faz cessar todo o conflito, é Ele. Nós só precisamos dEle, nós só precisamos ter a certeza, nós só precisamos ter essa coragem, essa capacidade de conviver em meio às incertezas. Se essa é uma atitude mental rara nos dias de hoje, segundo a psicologia, nós temos que ter, no meio do povo de Deus, tem que ter essa atitude, essa capacidade de conviver em meio às incertezas, porque nós estamos num mundo de incerteza, nós estamos num mundo que ninguém sabe o que pode acontecer amanhã, mas no meio dessas incertezas, nós temos que estar confiantes, seguros, que nada irá abalar a nossa firmeza, nada irá abalar a nossa fé. Amém? Amém. Será que dá para aprender um pouquinho com essa mulher de Sunem? Ela é uma mulher anônima, não tem nome dela aqui.
uma mulher rica, de Sunem, é o que nós sabemos dela. Tinha um marido de idade, mas não tinha filho. Gente, essa mulher tem uma atitude mental que é rara. Se é rara nos dias de hoje, era rara também naqueles dias. E essa mulher teve essa capacidade. Não é incrível? A atitude mental dessa mulher, ela não fez nenhum alarde, ela não saiu pedindo socorro, ela não saiu desesperada, com aquela calma, aquela tranquilidade, colocou o menino morto na cama, saiu numa viagem sobre uma jumenta, 32 quilômetros, em busca da pessoa certa, em busca do homem de Deus, e ela recebeu a vitória. Está aí a chave, a vitória virá, quando você confiar, a solução vem, quando você não se desespera, mas você tem aquela tranquilidade, aquela atitude, saber esperar. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, Ele ouviu quando eu pedi, Ele tirou-me de um poço de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Tudo isso quando o salmista esperou pacientemente pelo Senhor. Espere com paciência, tenha calma, Ele agirá. Quando a gente espera com paciência, nós estamos mostrando que nós confiamos, nós estamos mostrando que nós acreditamos, nós estamos mostrando que nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Talvez seja essa atitude que está faltando em nós. A hora que a gente descansar no Senhor, esperar com confiança, entregar, sabendo em quem nós temos crido, Ele agirá. Seja qual for a situação, na situação daquela mulher, era a morte. Tem problema maior que esse? Não tem. Era problema maior. Mas Deus agiu no problema que era maior. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu acho que esse fundo musical, acho que dá um pouquinho de sono, não dá não? Será? Se a gente mudar, que eu estou vendo que tem pessoas que estão meio assim, ó. Aí eu tenho que, às vezes, dar uma... Tem gente que se assustou. Eu tenho que, às vezes, dar uma entonação maior, que às vezes eu percebo alguém assim. Eu acho que se tiver um fundo mais, talvez um piano, um gran piano assim, que dá às vezes uma ênfase maior na tecla, agora fica assim, esse órgão tocando assim, eu acho que dá sono. Eu estava percebendo isso, falei, eu estou aqui, gente, será que é o jeito de eu falar? Porque a minha voz já é uma voz meio assim, né, suave demais, né? Com um fundo desse, ó. É bom na hora de dormir, né? Às vezes eu faço isso. Quando o sono está demorando, eu pego uma pregação de um pregador com a voz bem suave. Como dá certo, gente? Eu não consigo ouvir mais do que a metade da pregação. Quando eu vejo, já estou dormindo. Que maravilha, né? Mas isso na hora de dormir. Na hora do culto a gente tem que estar ativo, porque é ali que vai acontecer as coisas, é ali que Deus vai se manifestar, é ali que eu vou receber o meu milagre. E se eu, naquele momento, não estiver atento, o anjo passou e eu perdi a bênção. Olha, se a Janaína não estivesse atenta aquele dia, né? Falei, eu vou orar por cura. Falou, estou aqui, Senhor. Eu recebo. E recebeu. Porque é o Espírito de Deus e a nossa fé. O Espírito age e eu creio. Aí eu recebo. Não importa quem é que está ali pregando, quem é que está ministrando, se for um vaso cheio do Espírito Santo, se eu crer, o milagre vai acontecer. Vamos louvar? Vamos louvar? E durante esse louvor,
eu quero que vocês pensem naquilo que talvez esteja trazendo medo, incerteza. Não sei se tem algum louvor que fala sobre isso. Incerteza, inquietação. E você vai tomar posse de tudo aquilo que você necessita para vencer os problemas nessa semana. Porque no domingo a gente vem aqui para celebrar a Jesus, para receber o alimento que vai nos dar força para caminharmos a semana inteira. E cá entre nós, está difícil viver nesse mundo esses dias, não está? Está uma barra, não está? É só pela força de Deus, pelo poder de Deus que a gente consegue viver, não só sobreviver, mas viver. Sobreviver não é tão difícil, o mais difícil é viver a vida que nós temos, porque muitas vezes nós estamos só sobrevivendo, indo no vai da valsa, empurrando com a barriga, deixa como é que está, para ver como é que fica. Mas quantos já perderam perspectiva, já perderam esperança, já não sonham, já não tem mais planos, já não tem mais projetos, está tudo incerto. Tudo incerto. Mas se hoje em dia a capacidade mental de conviver com as incertezas é rara, nós precisamos ter, pelo menos nós, o povo de Deus, temos que ter essa capacidade de convivermos com as incertezas da vida, porque senão nós vamos só sobreviver, mas não vamos viver a vida. E Deus tem vida, o Senhor tem vida para nos dar, amém? Vida e vida com abundância. Vamos louvar então um cântico de esperança, um cântico de fé, um cântico, podemos ficar em pé? Um cântico que vai nos ajudar a abastecer, levantar voo, decolar, engatarmos nossas turbinas. Olha, essa semana eu já venci, hoje eu venci, amanhã também eu vencerei. Vem o que vier, eu vou tirar de letra, eu vou passar por cima, eu vou enfrentar, vou sair vencedor, vitorioso, nada vai me deter, nada vai me segurar. Não é o medo que vai me parar, não é nenhuma incerteza, não é nenhuma insegurança, não é nada que vai me deter. Sou mais do que vencedor. E não é simplesmente pregar sobre vitorialismo, triunfalismo, não, é nós acreditarmos que nós temos um Deus, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas nós temos um Deus que está conosco. Dentro de você habita nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus. Já pensou nisso? O mesmo Espírito que levantou Jesus da tumba fria, levantou Jesus dentre os mortos, é o Espírito que está dentro de você. Oh, aleluia! É Espírito de vida, é Espírito de ressurreição, é Espírito de força, de poder, está dentro de nós. O mesmo Espírito que estava na criação, dando vida, trazendo a vida, trazendo tudo à existência, aquele mesmo Espírito que produziu tudo isso que você vê ao seu redor, esse mundo, os mundos criados, a natureza, tudo mais, é o Espírito que está dentro de você. Ele pode criar coisas na tua vida, dentro de você, fora de você, ao redor. O que o Espírito Santo não pode criar? O que ele não pode criar? Creia nisso. Você tem o Espírito Santo que cria coisas, que cria tudo novo, que muda qualquer cenário, qualquer circunstância. É o Espírito Santo que te dá força, que faz você vencer.